Hoje eu quero falar aqui com vocês sobre uma palavra que está no Evangelho de João, no capítulo 9. O versículo é o versículo 10, que fala sobre a cura de um cego de nascença lá em Jerusalém. Em Jerusalém aconteceram apenas 2 milagres, irmãos, somente 2. E um desses milagres foi este cego de nascença. E um detalhe que esses 2 milagres têm a ver com tanque, né? Esses 2 milagres têm a ver com tanque. Esse aqui foi o cego curado, cego de nascença, que foi lavar-se no tanque de Siloé. Esse milagre nós já conhecemos, você já ouviu falar sobre ele. Jesus cuspiu no chão, fez lodo e untou os olhos daquele cego com a sua saliva e mandou que ele fosse lavar-se no tanque de Siloé, e ele foi e voltou vendo. E voltou muito feliz. Só que esse milagre aconteceu em um sábado. E o sábado, pela lei religiosa, pela tradição criada pelos religiosos, não se podia fazer nada. Mas não era essa a essência do mandamento de Deus, não é? Deus não proibiu ninguém de fazer o bem no sábado. Os religiosos criaram essa doutrina que não podia fazer nem o bem, não podia fazer nada. E esse homem foi curado no sábado. Só que, o que aconteceu? Jesus mandou ele lavar no tanque de Siloé, seguiu o seu caminho e ele foi e voltou vendo. Vamos ler aqui a partir do versículo 10, João capítulo 9, versículo 10. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse-lhes, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. E disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. Agora vai começar, pessoal, uma grande guerra, uma grande batalha. Esse homem tinha acabado de ser curado, um grande milagre, e ele sabia que tinha sido Jesus que realizou esse milagre, mas ia começar a partir de então uma grande guerra, porque levaram-no aos fariseus. Levaram esse homem, que antes era cego, aos homens que odiavam Jesus, que eram contrários a Jesus, que não aceitavam a natureza de Jesus como Cristo e que combatiam a palavra de Jesus. Você vê que é uma guerra muito grande quando uma pessoa tem um encontro com Deus e ela começa a ter os seus olhos abertos espiritualmente, começa a ver as maravilhas do Senhor, começa a conhecer a natureza desse Deus tão lindo e maravilhoso. Com certeza o inimigo vai se levantar para tentar tirar de você essa fé, essa nova fé, essa convicção, essa certeza que Jesus Cristo é o enviado divino, é o Filho de Deus, é aquele que veio para transformar a sua vida. Então a nossa vida em Jesus Cristo será uma bênção, claro, mas também Jesus disse, no mundo tereis aflições, que são esses momentos que o inimigo tenta arrancar de dentro de nós essa certeza, essa fé que estamos no caminho certo, que estamos crendo de maneira correta, que estamos colocando nossos olhos naquele que nos abençoou, Jesus Cristo. O inimigo vai tentar desanimar o caminho de muitas pessoas, tentar tirar de você o grande milagre da sua salvação, né? Que foi a certeza, essa convicção em Cristo que você tem, que você recebeu. Em Cristo você foi perdoado, em Cristo você foi lavado pelo sangue dele, você foi remido, você foi reconciliado. Em Cristo você tem paz com Deus. Mas o diabo vai sempre tentar dizer, não é bem assim não, esse negócio não está certo, você foi enganado. Então ele sempre vai tentar desviar sua certeza. Meu irmão, não permita que isso aconteça. Você vai ler a partir de agora uma grande batalha travada por esse homem que foi curado, porque os fariseus não queriam aprovar aquele milagre, não queriam aceitar aquela obra, e tentaram convencer esse homem
que Jesus era uma fraude, era um impostor, era um falso profeta. Porque se ele acreditasse que Jesus fosse uma fraude, ele poderia correr o risco de perder as grandes coisas que Deus queria fazer na vida dele. Vamos ler aqui o que os fariseus indagaram esse homem. E disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Já é a segunda vez que indagaram ele. Quando ele chegou, perguntaram, meu amigo, como é que você ficou bom? Aí ele falou, olha, Jesus cuspiu no chão, fez um lodo, passou nos meus olhos, eu fui no tanque, me lavei e estou vendo. Então vamos levar você ali nos fariseus. Aí quando ele chegou, os fariseus perguntaram, como é que você viu? Como é que você vê? Aí ele, de novo, eu era cego de nascença, Jesus veio, cuspiu no chão, passou nos meus olhos, me mandou lavar no tanque, eu fui e estou vendo. A segunda vez. E os fariseus ouviram aquilo e não aceitaram. Veja só, houve até um debate entre eles. No versículo 16. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Você vê que até entre eles, os fariseus, tinha lá aquelas pessoas que ficavam pensando, como é que alguém que não é de Deus pode fazer um milagre desse? Você vê que o inimigo consegue cegar muitas pessoas, mas se a pessoa, irmãos, parar um pouquinho, começar a refletir, ela vai entender que não tem um caminho verdadeiro, um caminho melhor do que o caminho de Deus, o caminho de Jesus. Se você parar um pouquinho, olhar para a sua vida, olhar para Jesus e olhar para o mundo, rapidamente você vai chegar à conclusão que o mundo é um engano, que tudo que o mundo tentar trazer, oferecer para você é temporal, é passageiro, é alegria momentânea. Já Jesus Cristo não, Jesus abre para você a vida e Ele te dá essa vida. E que vida é essa, pastor Hugo? É a vida eterna, é completamente diferente. Então até entre esses homens que eram contrários à natureza messiânica, a Jesus Cristo, entre eles haviam alguns que não estavam assim, vamos assim dizer, estavam refletindo, pensando acerca dos grandes milagres que Jesus estava fazendo. Mas a maioria negavam firmemente que Jesus não era de Deus. Como é que pode, né? Mas existe isso. Pessoas que tentam negar a natureza divina, a natureza messiânica, Jesus como Salvador. Ainda existe. É muito difícil você encontrar essas pessoas hoje. Ninguém hoje vai negar Jesus no sentido de negá-lo literalmente. Mas muitas pessoas têm depreciado a pessoa de Cristo, tratado ele como se fosse algo comum, diminuído, colocado ele como terceira pessoa, segunda pessoa, e não como Senhor. Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então Jesus Cristo, que é a justiça de Deus por nós na cruz, tem sido tratado como algo secundário, como algo sem tanto significado. E isto é uma forma de desprezo aos olhos de Deus. Não, pessoal, Jesus é Senhor da nossa vida. Jesus é o primeiro, é aquele que detém o direito, toda a honra, não metade da honra, toda a glória, e não só um pouquinho de glória, não é toda. Toda a glória pela minha vida, pelo meu respirar, por tudo que eu tenho, tudo que eu sou, toda a honra, toda a glória pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Não aceite que nenhum tipo de pensamento roube de Jesus aquilo que Ele é. Veja que esse homem entrou numa atmosfera ali muito pesada. Ele foi levado aos fariseus, aqueles homens totalmente contrários à natureza messiânica de Cristo, que não reconheciam Jesus como Senhor, como Filho de Deus,
E ele estava ali, naquele ambiente, um ambiente pesadíssimo, né? Imagina você entrar num lugar onde todo mundo é contra a fé em Jesus Cristo, só você é crente. É pesado, sim ou não? Com certeza. Continuando, no versículo 18 diz assim: os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Está vendo? Os fariseus não acreditaram de maneira nenhuma. Não, você é mentiroso, você não nasceu cego coisa nenhuma. É claro que eu nasci cego, e nasci cego de nascença. Não, nós não acreditamos. Então eles não aceitavam, não aprovavam, não recebiam as obras redentoras de Deus. E os fariseus disseram: nós só vamos aceitar se os seus pais vierem aqui e derem testemunho. Enquanto seus pais não chegarem aqui para testemunhar se você era ou não era, nós não atestamos e não aceitamos esse milagre. Então são duros de coração. Eles não aceitam, rejeitam e resistem à obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Falando em Jesus Cristo, pessoal, Jesus falou que quem não receber como uma criança. O que é uma criança? Uma criança é inocente. Uma criança, ela crê, ela acredita, ela se entrega, ela confia. Se você der um bombom, uma bala para ela, ela não vê maldade, ela pega rapidamente. Então, no sentido da fé, tudo aquilo que você tem aprendido de Jesus, não deixe esse pensamento crítico, contrário, muitas vezes rebelde, esse pensamento que demora a assimilar, receber, crer naquilo que Jesus está falando contigo. Tem muitas pessoas que, se não fosse a misericórdia de Jesus, já tinha se perdido, porque Jesus é paciente. Jesus fala uma vez, a pessoa não recebe. Aí Jesus passa um mês, fala de novo. Ela, não aceito. Aí passa um mês, 2 meses, 3 meses, passa um ano. E Jesus é misericordioso. Mas chega uma hora, pessoal, que o mundo prepara as armadilhas. Que ele vai tentar, ele sabe que Deus está trabalhando para salvar aquela pessoa, mas a pessoa é resistente, o coração dela está duro, parecendo pedra, ela não quer reconhecer que aquelas são as palavras salvadoras, aquele é o caminho, eu tenho que me entregar a esse caminho, eu tenho que viver a minha fé nesse caminho, Jesus, Deus está me chamando. Como tem pessoas que têm hoje uma grande dificuldade para entender que Deus está chamando, é como se Deus dissesse: venha, venha. Mas a pessoa diz: não é hora, não vou. O que é isso? Isso é dureza, é um pouco de farisaísmo. Perceba que os fariseus aqui, eles não receberam o milagre de Cristo. Eles colocaram empecilho: não, você não era cego, você está mentindo, isso não é um milagre. Eles não queriam aceitar aquela obra. Aceite a obra de Jesus, aceite o que Ele traz para você, o que Ele fala ao seu coração. Receba, coma como se fosse um pão, sem medo. Aquele é um alimento de Deus para você. Diga graças a Deus. Os fariseus disseram: não, enquanto os seus pais não chegarem aqui, nós não acreditaremos que você era cego. Você está mentindo. Aí foram chamar os pais. Veja o versículo seguinte, versículo 19. E perguntaram-lhe, dizendo: é este vosso filho? E vós dizeis ter nascido cego, como pois vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Então você percebe que os pais, eles não queriam se meter naquela situação. Aparentemente estavam com medo. Eles simplesmente responderam: olha, esse aí é nosso filho, sim, e nós sabemos porque ele nasceu cego, sim, isso nós sabemos. E com certeza muitas testemunhas, parentes, vizinhos e amigos. Aí os pais disseram: mas nós não sabemos como ele está enxergando, nós não sabemos quem lhe abriu os olhos, isso nós não sabemos. Claramente eles estavam com medo, porque a atmosfera estava pesada. Eles estavam no meio dos líderes religiosos que eram contrários a Cristo.
E por que eles estavam com medo? No versículo 22, seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da onde? Da sinagoga. Então os judeus já tinham advertido o povo. Nas reuniões os fariseus pregavam dizendo assim: olha pessoal, quem aqui tem um tal de Jesus pregando, curando por aí, ele está fazendo milagre por aí, mas é tudo falso, hein? E olha, quem aqui confessar, andar dizendo que ele é o Cristo, o enviado, o Messias, vai ser expulso aqui da igreja, viu? Então os líderes judeus, eles colocavam medo no coração do povo. É aquele tipo de congregação onde é pregado só o medo, né? Isso não é um lugar onde Deus habita. Jesus não está nesses lugares. Jesus não põe medo em ninguém. Ao contrário, Jesus liberta do medo. Diga graças a Deus. Então nunca aceite esse tipo de ensinamento, pregação, onde o pregador impõe o terror, impõe o medo. É o próprio demônio trabalhando. Pula fora disso que você vai viver escravo, vai viver com medo. Não vai ser livre. E você, não sendo livre, você não vai ver e desfrutar das maravilhas de nosso Senhor. Porque uma das naturezas de Jesus Cristo é libertador. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. O Espírito Santo é liberdade. Você hoje olha para Jesus, pode confiar, depender totalmente desse Deus, confiar nele, e você está na mão dele, como nós lemos semana passada: ninguém vos arrebatará das minhas mãos, e nem das mãos de meu Pai. Diga graças a Deus. Então não tem que ter medo de ninguém, você é de Deus. Mas os fariseus trabalhavam no terror, na sinagoga deles, quando eles iam pregar o medo, ameaçando, usando texto bíblico para ameaçar o povo. Isso é a coisa mais baixa que existe. Nós temos que viver na fé que o nosso Salvador é bom. Ele é um bom pastor. A Bíblia o chama de bom pastor. E o bom pastor, ele cura, ele é o médico dos médicos. Ele quer ver a ovelha novamente vivendo, desfrutando de uma vida de paz. Ele disse: foi para isso que eu vim, para que tenham vida e a tenham em abundância. Diga graças a Deus. Continuando, os fariseus, então, os pais tiveram medo, né? Mas os pais disseram: olha, que ele era cego, e cego de nascença. Versículo 23. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Eles não quisiam se meter no problema, porque estavam com medo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Aos fariseus chamaram o homem, o que era cego, e disse: ó, dá glória a Deus. Mas só que esse dá glória a Deus é um dá glória a Deus que não é certo. Por quê, pastor Hugo? Deixa eu explicar para você, preste atenção. Eles estavam querendo que o cego desse glória a Deus. Só que o Deus desses fariseus não era Jesus Cristo, não era o Filho de Deus. Nós precisamos entender um princípio, presta atenção. Se alguém quiser ir a Deus hoje, ele só pode ir a Deus através de quem, igreja? De Jesus. Jesus falou assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então os fariseus estavam dizendo para o homem: dê glória a Deus e não a Jesus. Então isso é errado. Esse é um glória a Deus errado. Quando você dá glória a Deus rejeitando o Filho, o seu glória a Deus não vale. Se o Filho não for Senhor da sua vida, se o Filho não for o seu Salvador, o seu glória a Deus não é aceito. Por mais que a pessoa seja sincera, no mundo tem muita gente que dá glória a Deus sem conhecer Jesus. Aí é por ignorância.
Eu creio que muitos de nós, antes de aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida, nós orávamos direto ao Pai, falávamos direto com o Pai, mas sem conhecer Jesus. Nós não aprendemos, não sabíamos que tínhamos que primeiro ir a Deus em nome de Jesus. E nós fomos falando a vida toda, por causa da ignorância. Hoje não. Hoje, quando nós vamos falar com Deus, nós falamos em nome de quem? De Jesus, Pai. Começa agora. O programa Belém na Graça. Olá, meus amigos, na graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala, seu amigo, seu irmão, pastor Hugo de Oliveira. Mais um programão Belém na Graça. Você acabou de participar do Mensagem de Fé. Com esse amigo que vos fala, pastor Hugo, eu quero convidar você para estar conosco nesta semana, Semana das Maravilhas. Nesta quarta-feira, nós estaremos no grande encontro da fé pela família. Quarta-feira é um dia de buscar a Deus, é um dia de erguer os olhos e acreditar que Deus tem poder para mudar a nossa situação, que tem poder para quebrar as cadeias que estão prendendo a nossa família, causando dores, sofrimento, miséria, pecado, destruição em qualquer área. Deus, doença, Deus não quer que a sua família fique presa. Jesus Cristo veio para que tenhamos vida. É isso que Deus quer, que você tenha vida, que você tenha paz, que você tenha alegria, que você tenha sossego no seu coração. Agora, é uma batalha a ser travada contra as forças do inferno, que não quer que você seja feliz. E nessa quarta-feira nós estamos orando, apresentando a sua casa. Eu quero convidar você, vem participar conosco. Nós temos quarta-feira 4 reuniões muito especiais, 8 horas da manhã, ao meio-dia, às 15 e também às 19 horas, no grande culto da vitória. E nesse culto nós vamos estar clamando a Deus em favor da sua família e quebrando as cadeias que prendem, que atrapalham, que impedem você de fluir. Você sabe que o inimigo ele tem essa capacidade de trazer as aflições. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Então são circunstâncias e situações que vêm para afligir o seu coração. Mas Cristo falou assim, tende bom ânimo, fique firme. Olhe para Jesus, o olhar para Jesus é o que vai mudar a nossa situação. E eu tenho certeza que o Senhor Deus há de mudar a sua vida, de trazer novamente sossego, paz e alegria para o seu coração. Não deixe a tristeza tomar conta de você, não. Vem para Jesus. Quarta-feira, aqui na nossa sede, em 4 reuniões. 8 da manhã, meio-dia, às 15 e às 19 horas no culto da família. O endereço da nossa igreja é muito fácil. Nós estamos aqui na Travessa 14 de Março, número 1589, aqui no centrão de Belém, no bairro de Nazaré, entre a Avenida Governador José Mochet e a Avenida Nazaré. Quarta-feira é o dia da sua família ser muito abençoada. Eu tenho certeza que Deus quer transformar, quer abençoar, quer mudar a sua família e fazer de você uma nova pessoa. Agora, é necessário acreditar. Tudo é possível a quem? Tudo é possível àquela pessoa que crê no poderoso nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Falando em bênção, você vai ver uma chamada agora do que vai acontecer no final desse mês. Atenção Belém, atenção região metropolitana de Belém, porque esse mês de setembro é o mês das maravilhas, grandes eventos. Nós tivemos nesse último domingo uma grande Santa Ceia, ficou marcada no coração do povo de Deus, mas nós vamos ter no final desse mês 3 dias de poder, serão 3 dias que vão mudar a nossa vida. Estará conosco, fazendo o lançamento do Ministério Homens que Vencem, o sertanejo de Jesus, Ronaldo André. Ele vai estar conosco aqui nesses 3 dias de maravilhas e serão dias que vão impactar a nossa vida. Vamos ver essa chamada e já voltamos, vamos lá. Mês de setembro, mês de grandes eventos na Igreja da Graça. Vem aí, 3 dias de poder. Dia 28, sábado, o lançamento do Ministério Homens que Vencem, do Estado do Pará. Com a presença confirmada do sertanejo de Jesus, Ronaldo André. Será às 18 horas na sede estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus. Dia 29, o grande Domingo dos Milagres. Um encontro com Deus
muda tudo. Às 7 da manhã, 9h30, 3 da tarde e às 6 da noite. E encerrando o mês das maravilhas, dia 30 de setembro, a grande segunda-feira dos vencedores será às 7 da noite, na sede estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus, da Travessa 14 de Março, número 1589, em Nazaré. Em todos os dias, a presença confirmada do sertanejo de Jesus, Ronaldo André. Deus vai mudar a sua vida. É isso mesmo, 3 dias de maravilhas, 3 dias de poder que vão mudar a sua vida. Marque esse dia, convida o amigo, convida a vizinha, convida os parentes e vamos estar juntos na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos passar 3 dias de muita unção na presença desse Deus que muda todas as coisas na nossa vida. Agora, domingo nós começamos uma campanha que eu acredito que vai ajudar muitas pessoas a vencer os problemas como doenças, enfermidades, opressões, perturbações. A campanha Jesus Cristo, o nome mais forte. Você está vendo nas imagens, nós começamos um trabalho no poderoso nome de Jesus, determinando curas e maravilhas para todos aqueles que acreditam. E eu convido você para vir tocar no manto também, no manto consagrado, aonde nós vamos estar orando para que Deus opere maravilhas, sinais e prodígios na sua vida. Eu tenho certeza que Jesus Cristo não mudou e Ele quer trazer providência para você. Traz para mim novamente, deixa eu ler aqui na palavra de Deus, Marcos capítulo 6, versículo 54. Olha que palavra interessante. Diz assim: e quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra em Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram e percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla de sua veste, e todos os que lhe tocavam saravam. Olha só que entendimento maravilhoso. Nós estamos nessa campanha passando o manto consagrado para você tocar nesse manto. O manto não é o mesmo daquela época, não é o mesmo tecido, não é o mesmo pano, mas é a mesma fé, é o mesmo poder. O poder está presente hoje. E domingo, eu tenho certeza, põe as imagens, que você vai tocar no manto e receber um milagre. Como o povo que você leu aqui na Bíblia, você viu que o povo, eles pediram para Jesus: Senhor, nos permita ao menos tocar no seu manto. Então o povo tinha fé. O povo naqueles dias não ficava preso a teologias, filosofias, eles ficavam presos à palavra que Jesus dava para eles. E essa palavra trazia fé e eles pediam para tocar e Jesus permitia e grandes milagres aconteciam. E eu tenho certeza que na sua vida não vai ser diferente, tá bom? Vamos falar com Deus agora, vamos orar, vamos começar essa obra de fé. Aonde quer que você esteja, levante a sua mão, estenda a sua mão juntamente com a minha e oremos em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus, da terra e de todo o imenso universo, aonde quer que esteja alguém sofrendo neste momento, Pai querido e amado, que essa pessoa receba o toque do Senhor e comece a sentir o alívio da sua dor, do seu sofrimento. Que essa pessoa comece, meu Deus, a aprender de Ti e receber das Tuas maravilhas. Eu sei que muita gente tem sofrido, meu Deus, as agruras, as aflições dessa vida. Por isso eu invoco o Teu nome, porque somente o Senhor pode dar salvação. Ajuda essa pessoa a se libertar de toda a opressão e alcançar paz no coração. Eu abençoo meu irmão, minha irmã, onde quer que você esteja, meu amigo, minha amiga, tome posse da bênção de Deus. E amém. Seja abençoado, seja curado para a glória de Deus. Domingo,
e essa semana serão milagres e maravilhas e Deus espera por você. Forte abraço e até amanhã. Tchau.